A ISA Energia continua surpreendendo os investidores, afinal de contas a empresa não para de valorizar na Bolsa de Valores, chegando a disparar 6% em apenas um dia, e os acionistas precisam agradecer ao JP Morgan. E a BB Seguridade empolgou o mercado, aprovando um mega pagamento de dividendos de 8,7 bilhões de reais, representando R$ 2,55 por ação. Já a Klabin vai receber um aporte adicional de 1,2 bilhão de reais no projeto Platô. O IRB Brasil autorizou recompra de até 5% das ações que estão em circulação. A TIM anunciou um dividendo multibilionário de 2,2 bilhões de reais e um pagamento duplo de dividendos e JCP. Mas a novela continua quando o assunto são as siderúrgicas, que esperam queda na produção para o ano de 2026, afetando a Gerdau, a Uzi Minas e a CSN. Mas será que isso é ruim? Vamos entender. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria importantíssima a respeito da ISA Energia, que aliás pode ser uma das melhores empresas de transmissão de energia elétrica do nosso país para investir na Bolsa de Valores para o ano de 2026. Afinal de contas, desde a semana do dia 18 de agosto, as ações não param de subir na Bolsa de Valores, chegando aos 36% de valorização. E a questão é o que o JP Morgan fez as ações simplesmente acordarem na Bolsa de Valores, fazendo dupla elevação, e a ação disparou quase 6% em apenas um dia, mostrando com isso um potencial oculto que pode ter aqui nas ações IZ4, de acordo com o bancão norte-americano. Mas, amigos do Ativo Virtual, é importante lembrar que a ISA Energia, antiga ISA CETEP, é uma das maiores transmissoras do país. Apesar de ter subido 30% no ano, até mais, ela ficou 30 pontos percentuais abaixo da média do setor. Basicamente, o mercado achava que a ação sem graça, sem novidades e sofrendo com juros altos, mas hoje essa visão mudou radicalmente. E o acionista e investidor de longo prazo, que estava acreditando aqui nas ações da ISA Energia, além de mim, é claro, deve agradecer realmente ao banco norte-americano JP Morgan, que revisou sua tese e promoveu uma elevação dupla. Ele tirou a recomendação de underweight, que era o equivalente à venda, para overweight, que é a recomendação direta de compra, ou seja, ele tirou de uma recomendação de venda, não passou nem pela neutra e foi direto para compra, mostrando realmente que a avaliação do JP Morgan estava muito defasada em relação aos fundamentos da companhia. Quem vem acompanhando o Ativo Virtual sabe perfeitamente a minha opinião até sobre a empresa, mas também fatos e dados a respeito da empresa que eu venho divulgando aqui através do Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, onde eu faço o raio-x das companhias, trazendo perspectivas, projeções, preço-teto e muito mais. Como vocês podem ver, um vídeo de quase 24 minutos falando apenas sobre a ISA Energia, ou seja, quase um mini curso com tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. E com isso, claro, já sabia isso aqui que o bancão está trazendo agora. Mas é muito diferente o Ativo Virtual falar e o JP Morgan falar. Bom, o JP Morgan trouxe e empurrou as ações na Bolsa de Valores, aumentando o preço-alvo das ações para o final de 2026 de R$ 26,50 para R$ 30. Ou seja, um retorno total estimado de cerca de 20%, considerando valorização mais proventos. O mercado reagiu imediatamente, as ações lideraram as altas do Ibovespa no dia da matéria, ou seja, no dia 15, e as negociações foram direto para os R$ 28,74. E aí talvez você esteja se perguntando, mas Alex, por que então o JP Morgan ficou tão otimista? E aí é que entra o valor oculto, porque o banco ficou otimista, acreditando que o preço atual não precifica três gatilhos importantes. O primeiro deles é o litígio bilionário, aqui a bala de prata. A ISA briga há 20 anos com o governo de São Paulo sobre os custos de fundos de pensão. A empresa paga uma conta de 150 a 200 milhões de reais por ano e eles dizem que essa conta é do Estado. O crédito acumulado já chegou aos 3 bilhões de reais, que simplesmente ninguém está falando desse assunto. E aí, o banco calcula que um acordo poderia destravar entre 23% e 33% do valor da ação. Além disso, tem um segundo ponto, que são os juros, ou seja, a Selic. A ISA Energia é muito sensível aos juros. O banco calcula que, para cada 1 ponto percentual que a Selic cair, o lucro por ação da empresa sobe 3%. Isso é um número fantástico. Imagine se chegar a 10% novamente. Claro, tem 5% de caminho por aí e o Banco Central ainda não mostrou essa intenção. Mas é importante que o investidor de longo prazo não pense para os próximos 3 meses, mas sim para os próximos 3 anos, ou mais. E por fim, o terceiro ponto que eu quero trazer, que é a regulação, ou seja, há um impacto positivo esperado de 3% vindo de revisões regulatórias que o mercado está simplesmente ignorando. Mas é claro, tem sempre os riscos aqui, eleições e o próprio deságio. O JP Morgan mantém um pé atrás com o prazo. O acordo com o governo de São Paulo sobre a pensão é difícil no curto prazo por causa da proximidade das eleições estaduais. Claro, político nenhum gosta de assinar cheque
cheque de bilhões em ano eleitoral, ainda mais para empresa privada. Além disso, para receber esse dinheiro, a AES Energia provavelmente terá que aceitar um desconto, que é o chamado haircut, no valor total. O cenário base, que o JP Morgan está prevendo aqui, é um valor presente líquido negativo para esses pagamentos futuros, sugerindo cautela com a velocidade dessa solução. Ainda assim, as ações IZ4 nessa cotação dos R$ 28,39 estão na máxima histórica. Podemos facilmente observar aqui os últimos 10 anos em que a companhia realmente pulou na atenção do mercado e quem acreditou, vejam só, colocou no bolso quase 4,5 vezes o valor que investiu há 10 anos atrás. Com uma valorização de 25,34% nos últimos 12 meses, que empolga bastante. PL muito barato, 6,35, é quase de graça, como diria o Barsi, porque o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Analogamente, você pode enxergar isso aqui como valor de mercado dividido pelos lucros somados dos últimos 12 meses. Analogamente, então, rapidamente a gente consegue concluir que apenas o lucro da empresa, e olha que ela está fazendo investimentos bilionários para compensar a repactuação da RBSE, tá lá no Fique Preparado, a empresa conseguiria pagar tudo que ela vale na Bolsa de Valores em pouco mais de 6 anos. É realmente muito barato. E talvez para você que ainda não tem o traquejo de conhecer o PL, é importante citar que o benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, fica entre 10 e 12 vezes para os mais conservadores. E se fosse só isso, tudo bem, mas não é não. A ISA Energia, ainda por cima no segmento dela, de energia elétrica, ela está muito mais barata do que a média do segmento, que tem uma média de 7,77. Então, muito descontada em relação ao benchmark de mercado e bastante descontada também em relação à média do segmento. Quando comparada a ela mesma, então temos aqui a média de 6,72. O melhor momento foi o ano passado, 4,33, mas pelo visto, o investidor que não aproveitou esse momento aqui pode esquecer. Agora, chegando aos 6,35, continua barato até mesmo em relação à média dela. E para aqueles que pensam, mas eu vou esperar. Bom, você pode até ter razão se por acaso acontecer, mas as chances de acontecer realmente são bem baixas. Se observarmos aqui a fórmula de Benjamin Graham, calculada pelo investidor 10, o preço justo é de R$ 56,30, ou seja, tem uma alta potencial aqui de mais de 100%. Então, JP Morgan revisando, recomendando compra e ainda por cima aumentando o preço-alvo para R$ 30, preço justo, o dobro da cotação de agora, e indicadores descontados, PL realmente muito baixo e o PVP não deixa dúvida nenhuma, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, 11% abaixo do valor patrimonial. Seria equivalente a dizer que a cada R$ 1 de valor patrimonial da ISA Energia, você pode ir lá na Bolsa de Valores, no seu home broker, e comprar por apenas 89 centavos. Dividend yield ainda por cima é alto, 9,90% mesmo com toda essa valorização. E por que eu digo isso? O dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, olha, se as cotações disparam 25%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser o percentual mais baixo. Só não é mais baixo, pelo contrário, é mais alto para quem comprou 12 meses atrás, porque aí é o dividend yield on cost, ou seja, no custo de aquisição. E agora vamos falar da BB Seguridade, afinal de contas, ela está fechando o ano com chave de ouro, especialmente para quem tem carteira de dividendos. Ela, queridinha dos proventos, não decepcionou e anunciou um montante colossal de pagamento de dividendos. Afinal de contas, se existe uma ação que é sinônimo de dormir tranquilo, é a BB Seguridade, com BBSE3. Ela é o braço de seguros do Banco do Brasil e ganha dinheiro vendendo seguro de vida, rural, previdência dentro das agências do banco, ou seja, ela gasta muito pouco para operar. O custo é baixo e a margem é altíssima, e é por isso que ela costuma distribuir quase tudo que ela lucra. E agora, a empresa acabou de anunciar que ela vai pagar um total de 8,72 bilhões de reais referente ao ano de 2025. Mas vamos separar aqui os valores para você entender melhor. O que já foi pago, 3,8 bilhões, que são referentes ao primeiro semestre do ano de 2025. Esses foram anunciados em agosto. Agora o que vem, ou seja, a novidade, a empresa liberou ainda mais dinheiro, 4,9 bilhões de reais, referentes ao segundo semestre do ano de 2025. O comunicado destaca o valor de R$ 2,55 por ação, se referindo a essa parcela semestral, o que daria um retorno extraordinário. Mas podemos conferir. Basta virmos aqui no site do Investidor 10, clicarmos em empresa e rolar um pouco mais para baixo, para termos acesso à quantidade de ações que estão em circulação da companhia. Notem só, 2 bilhões de ações em circulação. Esse aqui é o número total de ações da companhia, ou seja, ainda tem o free float, que é de 31,87%. E sim, ela tem tag along de 100%. Então, basta a gente dividir 4,9 bilhões de reais, que é referente à segunda parcela, por esses 2 bilhões de ações. Então, vamos achar R$ 2,45. Naturalmente, tem que descontar daqui as ações que estão em tesouraria, e é por isso que deve estar dando essa diferença de 10 centavos em relação ao que a matéria está apresentando. Então, vamos considerar os R$ 2,55 apresentados lá e vamos dividir pelas cotações atuais, ou seja, R$ 35,75
45 centavos no momento que eu estou gravando esse vídeo, o que vai dar um dividend yield, pasme, de mais de 7%. Para ficar bem claro, vamos multiplicar aqui por 100 para ficar claro de entender. Fica agora no percentual, 7,13% apenas com um pagamento da BB Seguridade. E a euforia não poderia ser melhor, pelo menos para quem investe por longo prazo. A verdade é que, olhando as ações BBSE3 aqui na periodicidade semanal, a semana está terminando negativa para as ações, com uma queda de quase 2%. Ou seja, para quem investe por longo prazo, isso aqui pode ser um sinal excelente. As ações ficando mais baratas, ou seja, o seu dividend yield on cost pode aumentar, porque você pode ter, inclusive, mais ações até a Datacom. Lembrando ainda que as ações estão praticamente em estabilidade nos últimos 12 meses, o que pode indicar um belo sinal para quem quer começar a investir agora ou aumentar sua participação. 0,18% positivo, PL muito barato, 7,78%, e um PVP caro, de 444% acima do valor patrimonial. Mas cuidado ao avaliar isso aqui, porque como eu sempre falo lá no Fique Preparado, que aliás, se você não viu ou não se lembra, saiba que já tem um vídeo aqui. Saiu há quase um mês atrás. É um vídeo bem completo, trazendo perspectivas, projeções, preço-teto e muito mais. Ou seja, é um mini curso a respeito da BB Seguridade, com tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. E nesse vídeo eu explico a respeito do PVP da empresa, que parece alto, mas não é. Dividend yield atual de quase 12%. Então imagine, pagando 7%, vai para quase 20% de dividend yield. Mas atenção ao calendário, não precisa correr agora. Diferente das outras empresas que anunciam e definem a Datacom para o dia seguinte, a BB Seguridade deu um prazo muito maior. A Datacom e os valores finais serão confirmados apenas no dia 9 de fevereiro, junto com o balanço trimestral. A empresa, inclusive, mencionou que vai sair fato relevante destacando essas informações. E o pagamento deve ocorrer em até 60 dias após o anúncio de fevereiro. E considerando essas datas, possivelmente em abril. E é claro que a BB Seguridade é um excelente ativo para fazer dividendos sintéticos. Ou seja, com suas próprias ações, você consegue gerar dividendos até mesmo mensalmente. Basta conhecer as técnicas certas e o momento certo de investir. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, nós comemoramos frequentemente dividendos sintéticos mensais para diversos ativos, compartilhando as operações que eu e meu time estamos fazendo. Recentemente comemoramos o recebimento para a nossa comunidade de 45 a 50 centavos por ação BBSE3. E é claro que no grupo de ações também estamos comemorando frequentemente. Aliás, recentemente encerramos uma posição com a Cosan com ganho de 17% em apenas 2 dias. Sim, pegamos esse último canal de alta fortíssimo da Cosan, conhecendo os fundamentos e o que aconteceu recentemente que estimulou a valorização do ativo. Muitas razões para você estar aqui conosco no grupo VIP do Ativo Virtual. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço-teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar a sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Agora vamos falar da Klabin, que é dona de uma base florestal gigantesca e muitas vezes ela tem madeira sobrando mesmo, ou terras que não precisa usar imediatamente. Mas para não deixar esse dinheiro parado na terra, a empresa criou o projeto Platô. E a ideia aqui foi criar empresas específicas, que são aquelas chamadas SPS, empresas de propósito específico, para atrair sócios e monetizar esses ativos florestais excedentes em São Paulo, no Paraná e também em Santa Catarina. E com essa ideia brilhante é que a Klabin confirmou que ela recebeu um aporte de 1,2 bilhão de reais na última quinta-feira. E é claro que isso para o acionista é música para os ouvidos por um motivo: redução da dívida. A Klabin saiu de um ciclo de investimento bem pesado por conta do projeto Puma 2, inclusive no último Klabin Day teve até mesmo o próprio Luiz Barsi, com a cadeira cativa dele de grande investidor da Klabin, questionando a alta direção sobre o pagamento de dividendos e a redução, por consequência, para aumentar os dividendos, da dívida da empresa. Quem não assistiu, está disponível lá no site de RI da companhia e pode assistir. O mercado sempre bate nessa tecla, que a alavancagem da empresa é muito alta, e o próprio Barsi fez a mesma coisa. Receber então 2,7 bilhões de reais em um ano através de parcerias florestais ajuda a reforçar o caixa, claro, aumenta a liquidez da empresa de uma maneira imediata e reduz a dívida líquida, ou seja, o dinheiro entra, a dívida líquida cai, e a alavancagem, ou seja, a dívida dividido pelo EBITDA ou EBITDA,
EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente o lucro operacional de uma empresa, acaba deixando a companhia mais saudável e sem precisar cortar dividendos drasticamente. O risco aqui é apenas de interpretação, ou seja, esse dinheiro não é recorrente, ou seja, a empresa vai receber os 2,7 bilhões de reais ainda neste ano de 2025, mas são extras e não vai receber todo ano vendendo participação em florestas. Isso é uma operação pontual de gestão de portfólio e que, aliás, muito bem executada. O investidor não pode colocar esse valor na conta do dividendo perpétuo, mas deve celebrar o alívio no balanço agora, até porque, se sobra mais caixa, obviamente a empresa vai pagar mais dividendos. E pode até mesmo revisar a política dela novamente para aumentar o payout. Afinal de contas, a companhia somente revisou a política de pagamento de dividendos justamente por conta dos grandes investimentos que ela vinha fazendo. Atualmente, KLBN11, essa cotação dos R$19,19, desvaloriza 18,61% nos últimos 12 meses, PL de 12,14, o que é um PL ok para os padrões brasileiros e barato para os padrões internacionais. PVP mostra que ela está 119% acima do valor patrimonial e pagando um bom dividendo, 9,95%. Como a Klabin é uma excelente empresa, muito estável, ela tem um efeito de renda fixa aqui para o acionista, ou seja, para o investidor da renda variável. Agora vamos falar do IRB Brasil, a resseguradora que o Barsi também investe. Afinal, a empresa passou anos tentando arrumar a casa, e quando uma empresa anuncia que vai usar o próprio caixa para comprar suas ações na Bolsa de Valores, geralmente há duas mensagens que ficam claras para qualquer pessoa que está ouvindo. Primeiro, achamos que nossa ação está barata, é o primeiro pensamento, e o segundo, precisamos de ações para pagar nossos executivos sem emitir novos papéis. Bem, no caso do IRB Brasil, o foco oficial é o segundo, mas o efeito no mercado pode ser positivo também para o primeiro. Se eu invisto no IRB Brasil, não, está fora dos critérios de investimento do ativo virtual, mas eu reconheço que o desempenho do IRB Brasil tem aumentado e a empresa vem se provando realmente desde 2024. E agora, o IRB Brasil aprovou esse programa de recompra de ações, podendo recomprar até 4,09 milhões de ações ordinárias, volume que representa 5% dos papéis, é muita coisa, e a empresa conta com 81,8 milhões de ações no free float, ou seja, aquelas que estão em circulação na Bolsa de Valores, e não possui ações em tesouraria. Então vai começar agora. Esse programa vai durar 18 meses e vai até 16 de maio de 2027. A corretora que vai apoiar esse movimento vai ser o BTG Pactual como intermediária das compras na Bolsa de Valores. A empresa deixou claro o objetivo, que é a manutenção em tesouraria para planos de incentivos. O IRB quer ter essas ações guardadas para entregar aos beneficiários dos planos de incentivos de longo prazo, que são os bônus executivos e talentos, que foram aprovados na Assembleia de novembro. Mas por que isso é bom para você, acionista do IRB Brasil? Bem, se o IRB não fizesse essa compra, ele teria que emitir novas ações para pagar esses bônus. Emitir novas ações acaba diluindo a participação, ou seja, você fica com uma fatia um pouco menor do bolo. E a recompra de ações faz o contrário. A empresa compra aquelas que já existem e evita essa diluição e acaba premiando até a equipe usando o fluxo de caixa e a sua fatia no bolo acaba aumentando por consequência. Para o acionista, então, a notícia é levemente positiva. Existe uma pressão compradora que vai acontecer ao longo desse período e o sinal de caixa também, que só faz recompra quem tem, ou espera ter pelo menos, dinheiro em caixa. Isso reforça a tese de normalização financeira da resseguradora. E é claro que o risco aqui é de execução. O comunicado avisa que a recompra vai depender de fatores e condições de mercado e disponibilidade de recursos, naturalmente. E o mercado tem reconhecido isso. As ações IR, BR3, essa cotação de R$ 54,82 valorizam muito forte. 35,38% nos últimos 12 meses, PL muito barato, 8,20% e PVP não deixa dúvida nenhuma. A resseguradora está 18% abaixo do valor patrimonial, mas empresa que gera pouco lucro ou dá prejuízo não paga dividendo. Realmente, com esse PL fica claro que a empresa não está dando prejuízo mais, mas o lucro dela ainda não é o bastante para fazer pagamento de dividendos, embora a alta direção da empresa já compartilhou o sonho dela, de voltar a pagar dividendos no ano de 2026. Será? Se vocês quiserem mais detalhes, deixem nos comentários abaixo, eu posso trazer um Fique Preparado do IRB Brasil. Agora vamos falar de uma notícia excelente para o investidor. Afinal de contas, a TIM não só anunciou um pagamento bilionário, como também enxugou a base acionária, o que valoriza quem fica com o papel. Ou seja, além de anunciar esses 2,2 bilhões de reais em um pagamento duplo de dividendos e JCP, o IRB Brasil ainda vai cancelar ações que estão em tesouraria. De acordo com o Conselho de Administração, a TIM também deliberou sobre o cancelamento dessas ações na tesouraria. Dessa forma, foi definido o cancelamento de 26,6 milhões de ações sem redução de capital. Em outras palavras, a sua fatia no bolo, se você é acionista dessa empresa, da TIM, vai ficar maior, além de receber 1,79 bilhão de reais em dividendos e 420 milhões de reais em JCP. E é claro que quem faz parte do clube de membros do ativo virtual, bastou vir aqui na área exclusiva para membros que saiu na mesma hora no radar de dividendos, últimos
últimos anúncios esse novo anúncio. Lembrando que o radar de dividendos é a ferramenta do ativo virtual desenvolvida também pelo ativo virtual, que fica monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades o tempo todo. Data de aprovação então da TIM para o dia 16 de dezembro, terça-feira, pagamento em forma de dividendo, e a Datacom nesta sexta-feira, dia 19 de dezembro. A data do pagamento vai acontecer no dia 30 de dezembro, ou seja, ainda neste ano, que vai cair numa terça-feira. O pagamento é enorme, 74 centavos por ação ordinária, TIM S3, gerando uma mega rentabilidade de 3,25% apenas nesse pagamento. Mas calma aí que ainda tem o JCP. Só que a data de pagamento não vai ser em dezembro. E também a Datacom vai acontecer no dia 22 de dezembro, segunda-feira, aqui o forma de JCP, mas notem que a data de aprovação é a mesma. A data do pagamento deste pagamento aqui vai acontecer até o dia 30 de junho de 2026, e geralmente acontece em junho mesmo, embora a empresa possa antecipar. Então nessa terça-feira aqui, o pagamento vai ser de 17 centavos por ação ordinária, TIM S3, gerando uma rentabilidade bruta de 0,75%. Resultado, a TIM está decolando na Bolsa de Valores. Ela não chegou a pagar o maior dividendo da Bolsa de Valores, como disse o JP Morgan e outras casas de análise e bancos também, no início do ano de 2025, mas a valorização foi notável, quase 64,5% nos últimos 12 meses, essa cotação dos R$ 23,52. Então, quem acreditou na empresa, nos fundamentos dela, está com muito dinheiro no bolso apenas no ano de 2025. Dividend yield de 7,89%, mesmo com toda essa valorização, PLOK 13,90% e PVP caro, 122% acima do valor patrimonial. Mas é importante lembrar que empresas de telecom são mais caras mesmo. Agora vamos falar da notícia que é um banho de água fria? Bom, para quem esperava uma recuperação do setor siderúrgico já em 2026, parece que não vai vir não. O Aço Brasil, a entidade que representa as empresas, basicamente disse que o buraco é mais embaixo. A invasão do aço importado está comendo o mercado de produtos nacionais realmente pelas beiras. O ponto aqui é que as siderúrgicas brasileiras, como a Gerdau, Minas e a CSN, vivem uma tempestade perfeita. De um lado, os juros altos no Brasil, que a Selic em 15% é altíssimo, é o maior juros real do mundo e travam a venda de carros e imóveis, que são grandes consumidores de aço. Do outro lado, a China inunda o mundo com seu aço barato, roubando clientes das usinas nacionais. E aí que a Associação Aço Brasil divulgou no dia 16 suas projeções e os números são preocupantes. Essa entidade estimou uma queda de 2,2%, fechando em 32,4 milhões de toneladas para o ano de 2025. E para o ano de 2026, a previsão é uma nova queda de 2,2%. O Aço Brasil também previu para 2026 a queda nas vendas de aço no mercado interno, na ordem de 1,7% para 20,8 milhões de toneladas, que deve seguir um recuo de 0,5% em 2025. O grande vilão aqui é o que realmente a projeção está mostrando, que é o assustador, o consumo aparente. Tudo que o Brasil consome de aço deve subir apenas 1% no ano de 2026. Porém, o que as usinas brasileiras vendem deve cair 1,7%. E será que a conta não fecha? Fecha sim. O Brasil vai consumir mais aço, mas vai comprar de fora, ou seja, importado, não da Gerdau ou da Uzi Minas. A participação dos importados no mercado saltou de uma média histórica de 9,7% aqui no país para 21% dos importados. Ou seja, realmente travando aqui uma guerra comercial. Além da China, temos essa guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos em 2025 que dificulta as exportações brasileiras. O setor tenta desesperadamente renovar o acordo de cotas com os americanos. Então, o impacto para o mercado aqui é claro. Para o acionista, isso significa margens pressionadas. Para competir com aço importado, que chega 168% acima da média histórica, as empresas brasileiras precisam baixar os preços ou perderem mercado. A Uzi Minas, por exemplo, é a mais prejudicada. Ela depende muito do mercado interno e da indústria automotiva, que sofre juros de 15% da Selic, como eu mencionei. Já a CSN sofre também, mas compensa um pouco com a mineração, através do seu braço de mineração, que é a CSN Mineração com Semin 3, além do cimento também. Porém, a alavancagem alta acaba preocupando. Já a Gerdau costuma ser a blindada por ter operações fortes nos Estados Unidos, com a Gerdau North America, mas com a guerra comercial e possível desaceleração lá fora, ela também entra no radar de cautela. Então o risco aqui acaba ficando muito claro. Essa matéria, ela menciona que apesar da previsão de queda dos juros de 2026, o patamar atual de 15% ainda machuca demais o financiamento de bens duráveis. Se o Banco Central não cortar os juros na velocidade esperada, a venda de carros e apartamentos não reage, e com isso, essas projeções ruins do Aço Brasil podem ficar
ficar ainda piores. Atualmente, GGBR3, essa cotação dos R$ 17,17, desvaloriza 8,58%, PL é barato, 11,45%, e o PVP incrivelmente descontado, 37% abaixo do valor patrimonial, mas realmente pagando pouco dividendo, 3,61%, ainda mais com essa queda. A única diferença para as ações preferenciais é que ela está valorizando 3,34% e o dividend yield um pouco menor, 3,04%. Do lado da CSN Mineração, com CSNA3, aos R$ 9,58, desvaloriza 8,77% nos últimos 12 meses, PL negativo, atenção, indica que a empresa está com prejuízo, afinal de contas, de um lado tem um valor de mercado e do outro os lucros. Então, o valor de mercado não tem como ser negativo, né, pessoal? Então, é claro que o lucro, neste caso aqui, é prejuízo. O PVP mostra que a empresa está 11% abaixo do valor patrimonial, empresa que gera prejuízo não paga dividendos, como eu sempre explico. E a Uzi Minas, uns em 5, a ação muito negociada na Bolsa de Valores. Aqui aos R$ 6,00, valoriza 2,57% nos últimos 12 meses, PL negativo, 2,39%, PVP absurdamente descontado, 64% abaixo do valor patrimonial, mas não está pagando dividendos pela mesma razão. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes, e desde já agradeço a você que deixou um like e também compartilhou os vídeos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.